Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um DM Entrevista e hoje estamos aqui com o escritor e estudante de jornalismo, Thiago Teixeira. Bom dia, Thiago. Bom dia, Seja Giovana. bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, estou gostando bastante. Então, Thiago vai falar um pouco sobre o livro que ele fez, mesmo estando ainda em formação na área de jornalismo, né, Thiago? Sim. E como é que foi para você fazer esse livro? Olha, foi algo bem cansativo, porque assim, estávamos durante a pandemia, né? Então aí você está com a cabeça totalmente diferente, mas eu já estava pensando em publicá-lo, né? Aí comecei os trabalhos e fui produzindo e cheguei a publicá-lo. Entendi. Mas o jornalismo sempre fez parte da sua vida, essa escolha de querer fazer a parte da comunicação? O livro foi algo que você já tinha pensado há algum tempo? Ou foi algo que durante todo esse movimento, né, da pandemia e tudo mais, foi algo que você decidiu fazer? Bom, o jornalismo eu já tinha essa vontade desde criança, né? E aí me despertou essa curiosidade em fazer o jornalismo. E a questão do livro, eu nunca fui uma pessoa assim que gostava de escrever, mas eu sempre gostei de ler, eu lia bastante quando era criança, e aí o jornalismo me despertou mais essa curiosidade da escrita, então foi onde eu comecei a escrever o livro. Entendi. E esse livro basicamente fala sobre o quê? Que temas você acaba abordando nesse livro? Bom, nesse livro eu retrato sobre amores platônicos, eu trago um pouco sobre o caos da vida, sobre os desamores e tudo mais. E você acredita que hoje você está em qual período da faculdade? Eu sou no 6º período. 6º período. Você acredita que a faculdade contribuiu bastante para você conseguir desenvolver a escrita desse livro? Sim, concluiu muito, porque me ajudou bastante. Porque a faculdade acaba que você trabalha muito com a escrita, né? Sim. Você trabalha muito com o texto, com o português, então isso me desenvolveu e me ajudou demais. Entendi. Tem algum escritor que você fale assim, não, teve um papel importante, fundamental, assim, para eu conseguir desenvolver a escrita do livro? Sim, eu gosto bastante de Guilherme Pinto, Yander Albuquerque, Cortella, Ramay, esses autores assim me influenciaram bastante. Eles trabalham muito com essa questão dos desamores, com esse afeto, com a relação humana, então isso me ajudou muito. Acaba também que você olha à sua volta, né, esses tipos de relações para poder acabar desenvolvendo o seu livro, né? Sim, acaba que eu consigo enxergar no outro eu consigo ver essa relação humana e retratar diante disso os meus textos. Entendi. E esse livro foi lançado quando? Eu lancei em junho. Junho, durante a pandemia mesmo. E você tem previsão de quando vai lançar um próximo livro? Já está em elaboração? Sim, assim, previsão de data específica ainda não, mas eu já estou trabalhando nele, já tem em torno de 47 textos concluídos, mas aí tem todo um processo, porque esse eu pretendo publicar algo maior, eu pretendo fechar algum contrato com editora, então eu acho que esse processo vai demorar um pouco, e eu vou estar buscando isso. Entendi. No momento você não tem contrato com nenhuma editora, né? Não, no caso esse foi independente. Isso, esse primeiro livro foi independente mesmo. Entendi. Legal. Tem algum verso que você queira trazer pra gente sobre o primeiro livro, Sim. ou um spoilerzinho assim sobre o segundo? Vou relatar assim, sobre o primeiro livro. Corações iludidos, traçados na amargura dessa vida, entre o ódio e o amor, entre o prazer e a sedução, entre a ilusão e a verdade, indecisões e falta de afeto, que fazem com que corações desaguem nessa falsa ilusão do amor recíproco. Gente, olha só! E vai ter spoiler do segundo. Sim, vou relatar. Só trago o spoiler pra cá, gente. Olha vocês. só. Que legal. Eu me desfaço dessa dor, da que não resultou em amor. A dor que faz meu peito arder tanto por te querer e não te ter. Me desfaço desse teu laço, entre o caos e o cansaço, deixando o meu peito faltando um pedaço. Me desfaço da culpa em não me ter jogado em teus braços, sem saber se haveria espaço. Me desfaço dessa ilusão, por fazer do meu peito um furacão, deixando um vazio diante minha imensidão. Me desfaço de você, me desfaço para me ter, me refazer e me encontrar. Nossa, gente. Então, Thiago, você falou um pouco sobre essa questão de que a faculdade te ajudou bastante a desenvolver, né, essa questão da escrita.
Para você, qual o conselho que você dá para os estudantes que estão em formação? Porque é uma conciliação muito importante, essa parte da teórica que a gente aprende, né, dentro da faculdade e da prática. Então, para você, qual o conselho que você pode estar dando hoje? Bom, eu acho que você tem que acreditar em si mesmo, você tem que buscar conhecimento, não é só aquela prática ali da faculdade, você tem que buscar isso fora. Você tem que conhecer esse universo fora da faculdade, que isso te ajuda a crescer mais. Então, a única dica que eu dou assim é para você acreditar em si mesmo. Entendi. Mas você sentiu dificuldade em relação porque você falou sobre a questão de você mesmo buscar essa força, né, para ir atrás e correr. Mas você sentiu falta de ter, porque tem pessoas que esperam sempre, né, aquele ajuda ou incentivo da família, aquela coisa toda. Você sentiu alguma dificuldade em relação a isso? Não, porque nossa família é bem aconchegante, né? Então eu sempre tive apoio de todos de casa, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo me ajudou bastante. Então, eu acho que quando você tem esse apoio, você consegue acreditar mais em si mesmo. Porque quando você não acredita em si e tem pessoas que ainda duvidam do seu potencial, isso dificulta bastante. Mas quando você tem esse apoio, isso é incrível. Verdade. E um detalhe, Thiago não é daqui de Goiânia. De onde você é, Thiago? Eu sou de Cisterna, sou de Soares, lá na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Bem no interior da Bahia. Tem quanto tempo que você veio para cá? Você veio para cá por conta dos estudos? Sim. Ou você já vinha para cá antes? Eu vim de uma cidadezinha bem pequena, então assim não tem estrutura para trabalho, para estudo, e aí eu vim buscar isso aqui em Goiânia. Tem 3 anos e meio que eu moro aqui. Entendi. Foi muito difícil para você adaptar, porque querendo ou não, Nordeste tem uma cultura totalmente diferente daqui, né? Para você foi difícil essa adaptação? Foi um pouco difícil. A questão do clima também acaba que tem uma diferença, né? Tem muita diferença. Mas assim, eu tinha muita vontade de vir morar aqui e aí acabou que eu me adaptei muito fácil, bem rápido mesmo. Entendi. Você veio sozinho, veio com família? Minhas irmãs já moravam aqui, né? Aí eu vim com minha outra irmã e minha prima. Entendi. E em relação à área, né, que você estuda, você pretende fazer outras áreas também para agregar, ou você está satisfeito com a parte do jornalismo? Era aquilo que você esperava mesmo? Porque tem muito aquela coisa, né, da gente criar uma expectativa em relação a algo que é totalmente diferente na prática, né? Na teoria a gente ouve muita coisa. Isso é verdade. Assim, eu tinha uma visão da TV, eu tinha muita vontade da reportagem, do repórter ao vivo ali, era o máximo. Mas aí depois que eu comecei a estudar, eu peguei a questão da redação, então foi algo que eu apaixonei mais pela escrita. Então acho que a TV não é muito minha cara, né? É porque acaba que a gente cria aquela concepção quando a gente vê, né, algo, mas aí quando a gente está ali fazendo mesmo, a gente acaba absorvendo de outra forma, né? É diferente o olhar que a gente tem de começar a ver por vários pontos de vista. A área da comunicação ensina muito a gente essa parte, né? Que acaba que tem uma diversidade para você trabalhar. Né? Então acaba que você se identifica mais em uma área específica. Né? E aí você tende a querer se aprofundar nisso mesmo, né? Sim. Entendi. Você tem em vista a querer escrever mais livros depois desse segundo, né, que você já está fazendo a elaboração? Você pensa em fazer algo só nessa linha mesmo de amor platônico e tudo mais? Ou você pretende olhar outros caminhos? Outros caminhos, sim. Bom, como eu estou pensando no segundo ainda, então eu estou nessa questão. Mas eu pretendo sim publicar mais livros, aí vamos ver o que vai acontecer, se os demais vai ser com outros temas diferentes, né? Entendi. E como você falou que esse livro que você lançou, né, foi de forma independente, se alguém quiser estar adquirindo o seu livro, como é só com você mesmo? Isso, aí pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, _Teixeira com 3 As, e pode entrar em contato comigo também no meu WhatsApp. 9640-0523. Olha só, gente, então vocês já ficam ligadinhos aí, porque já vai ter segundo livro, já está a caminho para fazer lançamento, né, Thiago? Sim. Então, eu queria te agradecer pela sua participação aqui. Se você quiser deixar mais algum conselho para alguns estudantes que estão aí, porque é muito importante essa questão dessa motivação, né? Porque quando os estudantes estão em formação, eles sempre querem alguém para se espelhar, para ver que eles também podem fazer, né, o que eles sonham em fazer. Então, se você quiser deixar mais algum conselho para os estudantes que estão assistindo. Eu falo para você que está assistindo aí de casa que você pode acreditar no seu potencial,
mas você tem que ir em busca de mais conhecimentos, você tem que correr atrás daquilo que você deseja para você conseguir alcançar o sucesso. Eu digo que o sucesso não é você ser famoso, você brilhar por aí, mas no caso você conseguindo acreditar e que você consegue e você ter esse potencial para si, isso é muito bacana. Você fazer aquilo que você realmente gosta, né, e poder ajudar outras pessoas com isso também, alcançar os seus próprios objetivos, né, e ajudar o outro. Acho que é algo que faz toda a diferença, ainda mais na comunicação que hoje em dia. Você acredita que os seus livros ajudam outras pessoas? Porque você falou que fez o lançamento dele no meio da pandemia, né? Sim. Então, assim, no meio da pandemia, o que a gente tem para levar a comunicação para o outro é a rede social, é uma música, né, uma escrita. Então, você acha que você conseguiu? Você já teve relatos de pessoas que se sentiram tocadas pelo seu livro, algo do tipo? Sim, eu recebi muitas mensagens de apoio, pessoas falando que identificou bastante com um determinado texto. E isso é muito gratificante para mim, muito mesmo. E ainda mais durante a pandemia, que as pessoas estão mais emotivas, então isso foi bem bacana. Sim, porque no meio da pandemia a gente busca toda forma, né, de querer se aproximar do outro, já que a gente não pode ter esse contato físico, né? Então a gente sempre busca trazer alguma mensagem, seja por meio de um post, uma foto que a gente acaba encaminhando para um amigo, para um conhecido. Isso acaba fazendo toda a diferença, né? Porque a gente sempre acaba abordando o tema de que essa pandemia aumentou as taxas de casos de suicídio entre jovens e tudo mais. Então, como você acaba fazendo essa abordagem sobre o amor platônico, que é algo que acaba acontecendo muito nessa transição, né, de adolescência e adulto, então é muito bom você ter esses relatos, né? Teve algum que te tocou, assim, mais você falou assim, nossa, porque acaba fazendo muito parte, né, da história. Faz. Não, tem um texto meu que eu gosto bastante, que é o viver não é só existir, é se ferir, é se amar, é se entregar, é saber ir, é saber ficar. Viver é como se equilibrar em uma prancha de surf diante de uma onda gigante. Nossa, forte aí. E você coloca suas experiências também nos livros? Ou você tende a distanciar isso assim um pouquinho? Então, acaba que quando você escreve assim, você não consegue só olhar o próximo. Acaba que pode ser tem poucos trechos mínimos ali que você acaba que você retrata algo de sua própria vida, né? Seus sentimentos e seus pensamentos. Sim. E você acredita que a atitude de você escrever, né, acaba você também fazendo se conhecer mais? Sim. Ajudou nesse processo? Que acaba que quando você vai colocando para fora tudo aquilo que te prende, isso faz você se conhecer mais em até determinados pontos que talvez você não imaginava, né? Que pensaria dessa forma. Então, você acredita que o Thiago que começou a escrever o livro é diferente do Thiago que terminou, porque você fez todo o processo com você mesmo, né? De analisar tanto você quanto o outro e colocar isso no seu livro. Sim, e esse segundo eu acho que eu estou me encontrando mais do que eu percebi no primeiro. Então acaba que é por etapas, né? Então no primeiro eu me encontrei, nesse segundo eu estou me reencontrando. Nossa, é muito bom, muito profundo, gente. Ainda mais porque esse segundo você quer fazer ele maior, né? Você está fazendo toda a elaboração para ele. Então esse primeiro foi como se fosse um pontapé inicial, assim, e o segundo está vindo mais elaborado, né? Isso, esse segundo eu pretendo dividir por etapas, por partes, né? Então dividir em 4 partes com temas e assuntos diferentes, mas que condizem a história. Entendi. Mas já tem vista a editora para fazer tudo direitinho ou ainda está em elaboração essa parte? Não, no momento não. No momento eu estou só produzindo os textos, né? Porque acaba por conta da faculdade também, fica muito corrido você elaborar isso. Mas eu estou na produção mesmo, por enquanto. É todo um processo, é bem demorado. E como é essa conciliação, faculdade, trabalho, livro, como é que você consegue conciliar isso tudo? Bem corrido mesmo, porque tem um trabalho, aí depois vem a faculdade, final de semana estágio, então acaba que está bem corrido. Mas assim, eu consigo escrever, eu não consigo parar para escrever. Então assim, se eu estiver na rua andando, eu penso em algo, eu pego o celular, digito ali, já escrevo um texto no serviço, então acaba que você não precisa parar para focar. Então assim, não, vou sentar, vou escrever. Acaba que, dependendo do texto, do assunto, você consegue elaborar correndo na rua, fazendo alguma coisa Acaba diferente. que é um processo bem natural, né? Sim. Porque como você acaba falando de coisas que acontecem no cotidiano, então às vezes dá aquele clique
E assim, pegou a situação, Isso. já vai e escreve, né? Já escreve, é isso mesmo. Acaba que é bem natural, entendi. Nossa, muito legal trazer isso para falar, porque é um incentivo para as pessoas que estão assistindo, né? Acredito também que traz uma contribuição também para o seu trabalho, porque isso já é mais uma experiência que você vai ter um tipo de sentimento, Sim, né? verdade. E vai acabar colocando. Você já está fazendo entrevistas, lives sobre os seus livros, para dar informações sobre eles também? Bom, lives não, que eu sou um pouco mais tímido, né? É tímido. Mas assim, eu acho que hoje em dia o Instagram, o WhatsApp é a fonte para você conseguir divulgar seu trabalho, né? Sim. Então você fazendo publicações, outras pessoas compartilhando, isso ajuda muito. As redes sociais acabam que Sim. hoje em dia a gente necessita, né? Demais. Todo mundo está interligado através das redes sociais, então acaba que a gente tem que usar essas ferramentas ao nosso favor, né? Para fazer toda essa divulgação, todo esse trabalho. Tiago, gostei muito sobre o seu livro, sobre a sua história, né? É muito importante, é muito motivador. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, tá? Fico muito feliz, porque é muito difícil, né? A gente ver um estudante ter que conciliar tudo isso, fazer a elaboração de um livro, que é um processo que é cansativo, né? Mas é algo muito inspirador. E como ele falou, é algo que traz uma diferença tanto para ele conseguindo lidar com ele mesmo, trabalhar melhor com ele e com todas as outras pessoas à volta dele também, né, Tiago? Para sua família deve ser orgulho isso, né? Como foi que eles receberam essa... Você contou para eles quando você estava fazendo essa elaboração do livro? Sim, ou... eu já tinha publicado alguns textos antes, aí depois comecei a divulgar mais, falar para eles, mas foi receber esse apoio foi muito gratificante mesmo. Entendi. Tiago, eu queria te agradecer pela sua presença aqui. Eu que agradeço você pelo convite, agradeço dele pela oportunidade de mostrar um pouco sobre o meu trabalho e muito obrigado mesmo. Muito obrigada a todos que assistiram também. E esse foi mais um DM Entrevista.